esteja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um dia que o Senhor nos proporcionou para estar na sua santa presença, porque o Senhor, Ele tem dado graças para que nós possamos, dia após dia, estar em sua presença e suportar todas as tribulações, suportar todas as dores, suportar todo o sofrimento, porque se Cristo suportou todas essas coisas, nós, pela graça do Senhor Jesus, nós também podemos suportar. Trazer uma breve palavra, louvado seja Deus, uma palavra conhecida, quero que os irmãos abram nossas Bíblias em Efésios, louvado seja Deus. Efésios, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Versículo 18 e 19. Quem encontrou? Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 18. Amém? Amém. Que diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Somente esses 3 versículos podem se sentar. Deus, quando Ele nos chama porque já nos escolheu e nos separou ainda no ventre de nossa mãe. Quando Deus nos chama para um propósito, é porque Deus já preparou todo o caminho. Mas quando Ele nos chama, Ele não diz que vai ser fácil a nossa caminhada, que a peleja vai ser fácil. Ele não diz que aonde quer que nós iremos, as pessoas vão aceitar as palavras de bom grado, que as pessoas vão suportar a nossa presença, que as pessoas vão suportar a nossa voz. Porque quem é chamado por Cristo, quem é separado por Deus para viver o mistério e o ministério da palavra, somente chegar em um lugar onde as pessoas fazem parte de outro mundo, onde as pessoas servem a Baal, onde as pessoas têm os seus costumes, ali somente de chegar a nossa presença, ela é insuportável para aquelas pessoas. Mas está tudo bem, aonde nós não somos suportados é porque Deus tem plano e tem propósito. Você já viu uma pessoa chegar até nós assim, do nada, apenas porque quer nos ofender, brigar, dizer palavras que nos ofendem, que nos rebaixam, que nos humilham assim do nada? É porque a nossa presença e a presença do Espírito Santo em nossa vida é tão notório e tão grande que Satanás se manifesta através da vida da pessoa para nos ofender e tirar o nosso foco, duvidando até do mistério e do ministério que o Senhor tem na nossa vida. Louvado seja Deus. Paulo, quando ele foi chamado por Deus, quando ele foi chamado por Cristo, ele era um homem temido por todas as pessoas aonde quer que ele passava. Ele era temido pelos judeus, pelos israelitas, pelos sírios,
pelos inimigos de Roma. Porque Paulo, ele não tinha dó do seu inimigo. Ele chegava até o seu inimigo, prendia, e se fosse possível, ele matava com a espada, porque ele tinha ordem para matar qualquer inimigo de Roma. Assim mesmo, Paulo matava qualquer inimigo de Roma, matando os judeus e matando aqueles que serviam e seguiam a Cristo com os seus ensinamentos e com as suas palavras. Porque Cristo, ele veio para trazer uma palavra diferente. Cristo, ele veio para trazer libertação ao povo judeu. Ele veio para trazer libertação àqueles cativos que estavam na Judéia, sendo ministrado e administrado pelo povo de Roma, com os seus costumes, com os seus deuses, com a sua vida que vinha de Roma. Então, mesmo sendo judeu, os judeus eram presos dentro dos seus próprios costumes, não podendo orar, não podendo jejuar, não podendo falar de Deus a qual eles conheciam. E quando Cristo veio, ele mudou tudo aquilo. Ele passou por cima de todo o ensinamento daqueles magistrados, por cima de todo o ensinamento de Roma, indo contrário a qualquer um dos fariseus, pregando cura, pregando libertação, trazendo vida aos que estavam mortos, curando no sábado, trazendo palavra, comendo no dia que era para jejuar. Cristo veio para trazer e ensinar algo diferente, porque as pessoas estavam presas e mortas sem poder viver. Então Paulo, ele era um desses que estava preso no costume de Roma, porque ele simplesmente era um romano, um soldado, rico, livre, mas preso diante dos seus pecados, dos seus ensinamentos, porque é isso que ele aprendeu desde a sua criação, do seu entendimento de criança até a sua fase adulta. A criança, ela vai crescendo no ensinamento que o pai e a mãe vai lhe dando, e se o pai e a mãe é firme com os ensinamentos, sem ser grosseiro, e educando no ensinamento de Cristo, a criança vai crescendo no caminho de Cristo, na palavra de Deus, aprendendo a ministrar, aprendendo a orar, aprendendo a ler. E por que não uma criança ter autoridade, uma criança não chegar e expulsar um demônio? Por que não uma criança chegar e orar por cura? Por que não uma criança chegar e dizer para um aleijado, para um coxo, levanta e anda? Por que não uma criança chegar para um endemoniado e dizer, sai em nome de Jesus? Porque uma criança simplesmente ela é pura de coração, e quando ela entende que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela traz vida, ela simplesmente usa da palavra com autoridade. Uma criança pode fazer todas essas coisas, porque o próprio Jesus disse, sejais como a criança, porque elas são limpas, elas são livres, elas não têm maldade, elas não têm pecado. Ele disse para sermos como criança, que ninguém iria chegar ao reino dos céus se não fosse como uma criança. Quando Paulo, ele vai prender os judeus, os cristãos, que Jesus se apresenta diante dele, ele cai do cavalo e fica cego. Ele não tem mais visão, ele perde a visão do mundo externo. Mas quando isso acontece, ele começa a ouvir a voz de Cristo, ele começa a ouvir tudo que Deus tem para falar, e ele começa a entender que ele era um pecador, que ele era falho, e que ele não era livre, simplesmente que ele era preso no ensinamento contrário àquilo que Cristo tinha para ensinar, e que ele matou aquele que veio para trazer libertação. Ele entendeu que ele era simplesmente um cativo diante dos ensinamentos, dos costumes, diante de os deuses que Roma tinha ensinado, que ele estava fazendo o que era certo, fazendo o que era errado, achando que estava certo. Esse foi o ensinamento que ele teve.
E quando ele ficou cego, a sua visão carnal foi fechada, mas a sua visão espiritual foi aberta, que ele começou a entender que ele era cativo e que Jesus estava lhe dando uma oportunidade de ser livre. E ele começou a fazer o ministério, começou a viver aquilo que Deus e que Jesus Cristo pediu para ele fazer. Ele começou a anunciar o Evangelho para todos os presos, para todos os cativos, para todas as cidades, para todas as nações que ele poderia ir, ele ia. E tinha um lugar que ele chegava, e ele tinha que se esconder, porque ele era um romano, embora livre dos seus costumes, das suas ideias antigas, embora ele fosse um romano, ele já estava livre, sendo um judeu, sendo alguém que estava mais no costume de Cristo, ministrando e pregando a palavra daquilo que Cristo tinha ensinado. E às vezes ele tinha que se esconder para os próprios cristãos não ter que açoitar e bater, porque muitos ainda tinham medo de Paulo e não conhecia o que Cristo tinha feito na vida de Paulo. Mas aí começa a crescer, o nome de Paulo começa a crescer pela palavra, por tudo que Paulo anda fazendo, anda ministrando. Começa a crescer o nome de Paulo e a sua conversão no meio dos próprios judeus, no meio daqueles que serviam e seguiam a Cristo, que esses mesmos começam a encontrar com Paulo e ouvir o seu testemunho de vida, começam a ouvir tudo o que Cristo fez por ele. E aí ele chega na cidade de Efésios, e começa a ministrar a palavra, o ensinamento, começa a ensinar ao povo um novo costume diferente. E Efésio foi tão bom com ele que ele acolheu de uma tal maneira que muitos cristãos não haviam lhe acolhido. Os cristãos começam em Efésios a acolher Paulo e ouvir os seus ensinamentos e começaram a seguir. E Paulo diz: eu vou deixar aqui alguém para tomar conta, porque eu tenho que seguir o meu caminho. Às vezes o ministro da palavra, o pastor, o missionário, ele precisa seguir, ir para as outras nações, ir para os outros lugares e deixar alguém para tomar conta da igreja. Mas para tomar conta da igreja tem que estar preparado para poder orar, para poder jejuar, para receber a pancada que vem de outras pessoas, porque elas sempre vão fazer comparação, sempre vão dizer: mas aquela pastora, aquela missionária, quando ela orava, se cumpria instantaneamente, mas quando ela falava, acontecia, mas quando ela orava, demônios caíam em. Um não é igual ao outro, sempre vai ter a comparação para trazer a dúvida no seu coração: será que eu sou uma pessoa certa para estar aqui? Será que a missionária ou o pastor me escolheu corretamente para poder tomar a frente deste lugar? Sabe por quê? Porque as pessoas vão começar a duvidar da sua autoridade. Mas está tudo bem, porque Cristo vai te levantar a partir do momento que você disser: Senhor, eu achei que eu podia, mas eu não posso. Mas a sua palavra, o seu poder e a sua autoridade pode. Então, Senhor, me guia conforme a sua vontade. E Deus vai te dar autoridade para mostrar que você não é aquela pessoa, você é diferente, mas a autoridade de Cristo é a mesma. A mesma autoridade da missionária, a mesma autoridade do evangelista, do bispo, da diaconisa, a mesma autoridade, somente tem que saber impor no momento certo e na hora certa que Cristo coloca para impor a autoridade. E Paulo deixa alguém tomando conta daquele lugar e vai, e segue, e vai para Filipenses, e chega em Filipenses, outro povo que está disposto a ouvir, a entender as suas palavras, a lhe colher. E Paulo começa novamente a mostrar que tudo aquilo que acontecia antes, ele não era mais o mesmo. Aquele Paulo que antes matava, é aquele Paulo que diz: olha, a minha vida e minha
é aquele que dizia: olha, você está preso na sua própria concupiscência, nos seus próprios erros, nos seus próprios pecados, nas suas próprias abominações. Agora é hora de você se libertar pela palavra. E quando Filipenses começa a ouvir, começa a entender que eles também estavam presos, mas eles também acolheram bem a Paulo. E Paulo fala: olha, eu vou deixar alguém aqui para tomar conta, e vai. E começa a seguir. Passa os anos, passa o tempo. Paulo, ele é preso. Paulo, ele não tem mais contato. Ele simplesmente tem que mandar a carta, esperar a carta. E essas cartas, às vezes, demoram meses para chegar. Às vezes, Paulo mandava a carta em janeiro, ela só chegava em dezembro. E a resposta para ele só chegava no próximo ano de julho. Então a comunicação era bem escassa, era bem difícil para chegar. Quando alguém fosse visitar Paulo, é onde levava para ele tudo o que estava acontecendo. E Paulo começava a escrever: olha, não desanimes, eu não consegui ir até vocês, porque eu estou preso, mas vocês estão em minhas orações. Ele começa a dizer para Filipenses: olha, quando eu tive fome, vocês me acolheram. Quando eu tive bonança, vocês também me acolheram. E tudo isso eu não sinto falta, porque eu fui um homem que teve que viver com muito, mas também sei viver com pouco. Eu sou um homem que tinha onde dormir, agora durmo no relento. Mas em tudo isso, Deus me graça, mas tenha bom ânimo, porque é assim que quero envolver vocês, para que a fé de vocês não desanime e vocês não se desfaleçam. Porque às vezes, quando nós ficamos muito tempo sem uma resposta, ou sem alguém que é nosso líder dar uma resposta para que Deus começa a vir desânimo, começa a vir as pessoas perguntam: será que se esqueceu de nós? Será que o nosso líder se esqueceu que Deus não usa mais para poder falar com a gente? Mas às vezes Deus quer que nós procuramos a resposta em Deus sozinho, que nós se humilhamos perante Deus sozinho, que nós chegamos a Deus diante de sozinho, porque às vezes Deus envia o pastor, a pastora, a missionária, o missionário, para poder evangelizar, para poder nos levantar, para poder deixar uma igreja fundada e dizer: olha, agora você toma conta, agora é você que vai estar à frente, porque eu vou ficar um bom tempo sem te ver, porque eu vou estar ocupado com outras coisas, levando a palavra em outras nações, em outros lugares. Mas aí que Paulo, ele é preso, ele não consegue mais retornar a Efésios, ele não consegue mais retornar a Filipenses, ele começa a escrever as cartas para que aquelas pessoas que estão lá não caiam em desânimo. Ele diz: olha, eu sei o que está acontecendo e é por isso que eu estou enviando essa carta. Vocês estão em minhas orações, então continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas em nenhum momento eu sei que tem pessoas que vêm da parte de Cristo, dizendo que é de Cristo, mas são pessoas mundanas, para poder fundar a sua própria ensino, para poder fundar os seus próprios ensinamentos. Tomem cuidado com os falsos obreiros, tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado com as pessoas que vêm e dizem que estão em nome de Cristo, mas não estão em nome de Cristo, porque eu estou ouvindo tudo isso e é por isso que estou enviando essas cartas, para que vocês tomem cuidado. No finalzinho, Paulo começa a escrever uma carta em forma de oração, dizendo: olha, eu vou escrever uma carta ensinando vocês como vocês devem orar, como vocês devem pedir proteção, como vocês devem se fortalecer na palavra. E Paulo começa a escrever a oração de Efésios, na armadura. Ele diz assim: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque quando Cristo estava aqui, ele era cheio da graça, cheio do Espírito, e aonde ele ia, ele impactava as pessoas com o seu ensinamento. Os demônios se manifestavam, porque Cristo era forte, não deixava se abater com os romanos, com os escribas, ele continuava com a palavra. Então, se vier alguém dizer que vocês não podem, vocês continuam, porque na força do Senhor e no poder e na autoridade de Deus, que vocês vão continuar fazendo todas essas coisas. Paulo ainda continua e diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque quando o diabo vem, ele já vem com tudo armado, tudo pronto. Então
procurar na palavra uma maneira de se revestir, de estar firme, de estar forte, para não cair nessas armadilhas. Vocês vão ver dentro da palavra que há maneira forte, que há maneira de se revestir, maneira de cair diante das tentações, porque quando o diabo chegou até Jesus e disse: olha, você está com fome, você está com fome, toma essa pedra e faz dela pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Jesus mostrou dentro da palavra e dentro da autoridade que ele poderia resistir ao diabo. Ele estava com fome sim, ele estava com sede sim, mas ele não podia resistir. Ele não podia dar vontade à sua carne. Ele não podia dar lugar àquilo que ele desejava e nem fazer o que o diabo tinha falado para ele fazer. Então ele usou da autoridade para repreender. Mas aí Paulo continua dizendo: olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo estava dizendo que todas aquelas pessoas que vinham naquele ministério tentando abater, tentando derrubar aquilo que Paulo firmou com oração, com jejum, com rogozo por eles, que o que os homens estavam tentando fazer era nada mais, nada menos do que pessoas enviadas por diabo, e dizia: olha, vocês não têm que lutar contra o homem, você tem que lutar contra o diabo, resistir ao diabo, contra as hostes espirituais da maldade, porque o demônio ele vem através das pessoas para trazer desânimo, para poder mostrar que vocês não são nada, mas se vocês estiverem firmes na palavra de Deus, o propósito que o Senhor tem colocado na vida de vocês, na palavra, na autoridade, no jejum, vocês vão conseguir resistir ao diabo em todo momento. Vocês vão conseguir resistir ao impulso espiritual da maldade, que só vem para trazer maldade, que só vem para julgar, que só vem para poder dizer que você não pode, só vem para dizer que você está aqui perdendo tempo, só vem para dizer que você não vai conseguir, que você não pode, que tudo que você está fazendo vai estar errado em algum momento, para tentar desanimar, trazer tristeza e dizer: é melhor parar por aqui. Eu não consigo, mas Paulo conseguia, então é melhor parar por aqui, porque se Paulo não está, não tem como a gente prosseguir. Mas Paulo já estava mandando uma carta dizendo para eles: tenham bom ânimo, continue, porque vocês vão conseguir se vocês resistirem diante da palavra de Deus. E é por isso que Paulo estava ordenando para eles, a Efésios, dizendo todas aquelas palavras, porque estavam vindo até Paulo que eles estavam desanimando. Se Paulo não tinha condição de ir, porque ele estava preso, ele enviava a carta para saber que Paulo estava presente em espírito. Paulo dizia: olha, eu não posso ver, eu não estou vendo, mas o Espírito Santo me revela todas as coisas e eu consigo ver o que está acontecendo aí. Então Paulo não dava essas cartas. E ele continua dizendo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Sabe por quê? Não é somente ler a palavra, não é somente jejuar, mas sim ficar firme, continuar, prosseguir e resistir ao diabo todos os dias. Porque um dia você vai jejuar e vai ler a palavra, segundo dia você vai jejuar e ler a palavra, no terceiro dia você vai estar cansado, desanimado, você vai ter fazeres. No quarto dia você não vai querer nem mais tocar na Bíblia. No quinto dia você vai dizer que a oração não está sendo respondida, então você vai estar se afastando da armadura de Deus. Você vai deixar de se revestir todos os dias, porque o desânimo vai vir, porque o inimigo vai fazer isso, colocar desânimo na sua vida para que você não possa prosseguir e continuar. Paulo continua: estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Porque a verdade é a palavra de Deus, os ensinamentos que Cristo deixou e ele estava passando. Porque quando Cristo veio, ele trouxe um ensinamento diferente dos romanos e passava tudo isso. E os mesmos ensinamentos que foi passado para Paulo através de Cristo, é os mesmos ensinamentos que ele estava passando para Efésios,
é a palavra de Cristo. Paulo, mais para frente, ele ainda diz assim: olha, se alguém vier com outra palavra, ou até mesmo um anjo vier dos céus e disser outra palavra que não seja aquela que eu estou ensinando, que Cristo me ensinou, esse é anatema, esse é maldito, pecador. Sabe por quê? Nem os anjos podem vir com outra palavra, a não ser aquela que o próprio Cristo me ensinou, o que o próprio Cristo me disse. Então Paulo disse: mesmo que venha outra pessoa, mesmo que venha anjos do céu com outra palavra, não confie naquela palavra, porque elas não são o que eu estou ensinando, porque tudo que eu aprendi eu estou ensinando para vocês. Sabe por que muitas vezes nós conseguimos ler a Bíblia, nós conseguimos entender um pouco, e aí tem outras pessoas que se dizem entendedoras e querem simplesmente distorcer o que está escrito dentro da Bíblia, trazendo dúvida, assim: realmente aquela pessoa está certa porque ela tem mais entendimento da Bíblia. Nem toda pessoa que faz teologia tem conhecimento da Bíblia. Sabe por quê? Porque, como Paulo diz, a teologia, ela fortalece a carne, dá ensinamento e entendimento, mas ela mata o seu espírito. Se vocês pegarem muitos teólogos, muitos estudiosos, eles vão dizer palavras ao contrário daquilo que nós ensinamos. Alguns vão dizer que quando veio inundação no mundo, não inundou bem a cidade, e que tudo que está escrito na Bíblia é mentira, porque eles procuraram, eles estudaram, eles foram atrás. E muitas pessoas acreditam, sabe por quê? Porque são pessoas teólogos, pessoas que estudaram, pessoas que se formaram e se tornaram professores, e as pessoas acreditam, sabe por quê? Porque não lê a verdade, não lê a palavra, não entende a palavra, então vai com outras pessoas que se dizem entendedores. Outros dizem que Noé não construiu uma arca, que aquela arca simplesmente não existiu, que não tinha como construir uma arca daquele tamanho. Outros dizem que a mulher de Ló não virou estátua de sal. Então tem muitos teólogos que às vezes vêm para poder matar a carne, de estudar. Sim, vai te dar ensinamento e entendimento desde que você mantenha o seu contato com o Espírito de Deus. Desde que você continue jejuando, orando e buscando dentro da própria palavra o próprio ensinamento. No final, Paulo diz: ore em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Ore em todo o tempo por aqueles que vieram para vocês, que lutaram por vocês, que sofreram por vocês. Ore em toda hora, o tempo, com toda oração e súplica. Ore em todo o tempo para Deus, para que vocês não desfaleçam, para que vocês continuem se fortalecendo e se fortificando. E não parem de orar, persevere nessa oração, nessa busca. Paulo continuou dizendo: ore por mim também. Sabe por quê? Porque o ministro da palavra de Deus, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que toma a sua causa na mão e que Deus responde, aquele também precisa de oração. Ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Porque quando o ministro fala que Deus usa, ele vai falar com confiança e não com dúvida. Ele vai dizer assim: olha, Deus está dizendo que em 3 dias vai te abrir uma porta de emprego. Então essa palavra tem que ser uma palavra firme, forte, com confiança, para que essa palavra se cumpra quando a palavra vem de Deus. Para que não gere dúvida, para que ninguém duvide e para que ninguém desminta a autoridade que você tenha. Para fazer notório o mistério. O mistério a qual eu sou embaixador em cadeia, sabe por quê? Paulo não estava falando de prisão física, mas estava falando de prisão espiritual. Porque estava sendo levado às pessoas que tinham outro ensinamento, outro conhecimento, servindo a outros deuses. Para que ele pudesse chegar e libertar aquelas pessoas presas dentro de si mesmo, com a palavra, com confiança no mistério de Deus. Ele usava Paulo para libertar, para poder curar, para poder mostrar um novo caminho, um novo ensinamento, o ensinamento de Cristo, a qual Cristo deixou nessa terra. Paulo
dizia para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu estou embaixo da cabeça, para que possa falar dele livremente como me convém. Sabe por quê? Porque Paulo ele não podia falar de um Cristo totalmente ao ar livre, de qualquer maneira, do jeito que Cristo queria. Às vezes ele tinha que falar de Cristo em casas, em reuniões, se esconder, não podia falar do jeito que poderia fazer, mas ele tinha que ter liberdade para poder falar. Então ele dizia isso, para que eu possa falar dele livremente, sem ter medo, sem ter o que temer, sem represália, sem ser preso pela palavra. E pela palavra, Paulo, ele foi preso, ele deixa bem claro dizendo, pela palavra, por amor de Cristo eu fui preso. Paulo também diz da seguinte maneira: hoje, viver é Cristo, porque ele estava vivo em Cristo, porque Cristo o libertou, e morrer é lucro. Ele também diz que, em uma das suas cartas, ele diz: hoje eu quero ir conhecer o meu Deus, conhecer Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo estava preso, ele estava com frio, ele estava cansado daquela vida. Ele estava cansado de ficar preso, de não poder ir ver as igrejas, os irmãos, o ministério que ele deixou, visitar as pessoas que estavam precisando de oração, de fortalecimento. Paulo também diz assim: olha, eu estou mandando uma carta para vocês saberem que eu ainda estou vivo, e que eu olho e estou cuidando de vocês mesmos de longe, para que vocês não desfaleçam. Eu estou mandando Tito levar essa carta. Eu estou deixando uma pessoa aí tomando conta para me trazer notícias, para que vocês entendam que eu estou com vocês em todo o tempo, então não desfaleça o coração de vocês. Mas ele também diz: eu quero conhecer a Cristo, porque eu estou cansado, mas é necessário que eu continue vivo, para que vocês entendam que eu estou orando e cuidando de vocês, mesmo estando preso, mesmo estando longe. Paulo ele não tinha liberdade de falar da palavra. Ele não tinha liberdade de falar como ele queria, da maneira que ele queria, porque ele já estava preso. Mas ele jamais deixou de enviar uma carta para as igrejas que ele tinha fundado, que ele tinha cuidado, que ele tinha deixado alguém lá. Ele mandava essas cartas porque as pessoas já estavam desanimando e sentindo a falta de Paulo, dizendo: olha, Paulo não veio mais aqui. O que aconteceu com Paulo? Nós não temos mais notícia de Paulo, e isso chegou aos ouvidos de Paulo. E ele estava enviando uma carta de próprio punho para dizer que ele estava vivo, que ele estava ouvindo, que ele sabia do que estava acontecendo. Porque através do Espírito Santo de Deus lhe mostrava tudo o que estava acontecendo. Então não desanime se você foi chamado para o ministério. Não desanime se você foi chamado por uma palavra e as pessoas ainda não estão dando ouvido. Se as pessoas não querem saber, sabe por quê? Porque a sua parte você está fazendo, que é falar da palavra de Deus. Querem elas escutam, que elas não escutam, e você está fazendo a sua parte. E aí é elas de Deus. Mas se fortalece. Continue na perseverança. Continue perseverando. Porque cada palavra que você fala, através do Espírito Santo de Deus, uma hora ela vai se cumprir, para mostrar que foi o próprio Deus que mostrou, nem a palavra dela que ele é Deus.